Capítulo 57. Tríplice Aliança. Sheol. Gemido, odor de sangue, carne, putrefação, choro, medo. O campo de batalha. Kyra só podia imaginar que fora deixada ou esquecida nas colinas, entre defuntos e soldados feridos. Seria uma conclusão lógica, confortável talvez, otimista sem dúvida, mas não. Ela não jazia em uma vala comum de onde poderia simplesmente espanar a poeira e sair caminhando. Não, seria fácil demais. Era pior, bem pior. Despertou. Sob ela, estendia-se o assoalho de uma catedral sheonita. Sim, estava no Sheol, com certeza. O templo era como as catedrais góticas, com naves, transepto, colunas e galerias, mas sobre a região do oratório, pendurada acima do altar, destacava-se uma cruz invertida, e pregado a ela de cabeça para baixo, encontrava-se um homem nu, sem pele, o corpo em carne viva, mas ainda consciente, os olhos abertos, os beiços costurados. Quem seria ele? O que teria feito? Kyra se levantou. O mesmo terror se repetia nos demais cantos da igreja. Nas capelas laterais, e havia dezenas, outras criaturas, pessoas ou entidade, ela não sabia. Rangiam os dentes, ofegavam amarradas a troncos com arame farpado como santos em eterno suplício. O teto estava repleto de jaulas enferrujadas e dentro delas mais figuras se apertavam, sujas, mutiladas, famintas, sedentas, sofrendo, chiando. O detalhe perturbador é que havia certa beleza na arte satânica. Os vitrais expunham cenas, de batalha na maioria, em que a personagem central era a mulher demônio, a mesma que aplicara em Orcus o golpe final. Em um deles, a obra mostrava o combate contra uma espécie de polvo gigante em um ambiente árido, provavelmente um deserto. Surpreendentemente, apesar da carnificina, Kyra estava inteira, sem arranhões. Sua armadura fora poupada e o cabo da fagulha permanecia atado ao cinto. Mas e Uraki? E Yaga? Estariam mortos, feridos, presos, torturados? Onde estavam? Não se preocupe, seus companheiros estão bem. Estão descansando nas criptas. Criptas! A Arconte olhou para trás. Era ela, a mulher demônio, careca, forte, armada de lança, as asas de morcego, os brincos e adornos nos lábios e nos seios. Soa mais como um calabouço. O
que pretende fazer com eles? Os súditos acham que eu deveria matá-los. Mas você não vai. E certamente não iria. Não de início. Se a baronesa quisesse, já o teria feito. Não é? Talvez. Não me decidi ainda. Tudo vai depender de você. Ela se aproximou da arconte. Sou Inanna, filha das trevas, dos lilins, as crias de Lilith. E foi direto ao ponto sem rodeios. Quem é você? E o que faz no Sheol? Meu nome é Kyra, centelha divina, e tudo o que posso dizer é que a minha demanda é secreta. Bom, isso não é suficiente para salvar o seu grupo. É a líder do coro? Acho que eles me veem desta forma. Então, deixe-me lhe contar uma coisa. Calmamente a baronesa pisou nos degraus e subiu ao presbitério. Sobre o altar havia uma urna de cerâmica no formato de vaso, larga na base e mais fina no topo. Dentro desta ânfora estão os restos mortais de minha mãe, Lilith. Seu espírito foi incinerado pelo fogo negro. A mesma energia que você invocou. Olha, foi a primeira vez. Eu sei. A aristocrata se afastou do objeto e ficou de costas para a capitã de Gabriel, de frente para o homem crucificado. Na verdade, foi o meu pai quem a matou. Um capanga dele, para ser mais exata, faz algum tempo. Sinto muito. Kyra não sabia quem era o pai de Inanna, mas o crime lhe parecia gravíssimo. E ele nunca foi punido? Não foi. Nem será. Sabe por quê? Porque este é o inferno. E aqui vale a lei do mais forte. Mas vocês são diferentes. Soube disso quando os vi lutar contra orcos. Talvez por essa razão eu ainda não os tenha exterminado, mas até a minha compaixão tem limites. Compaixão? Kyra passou os olhos pelas figuras nas capelas,
pelos corpos suspensos, observou o sangue nas rosáceas. Não creio que a compaixão seja uma das suas virtudes, baronesa. Estou procurando por alguém, um inimigo, mas já disse que a minha tarefa é sigilosa, portanto peço que nos liberte, a mim e aos meus colegas. Não! Suas opções são estas, Arconte. Ou você me conta quem é o seu adversário, ou os seus companheiros terminarão os dias pendurados em uma destas gaiolas. A careca fitou o teto por uns breves segundos. E quanto a você, bom, a você será reservada uma das capelas mais nobres. O que acha? Tal pai, tal filha. Como é? Vocês, demônios, são todos iguais. A celestial sacou a fagulha, sentiu o coração bater, bombear. Sempre existe uma terceira opção. Sabendo agora que no inferno valia a lei do mais forte, Kyra agiu como os oficiais tionitas. Não era adepta da violência, nunca fora, mas a perspectiva de que seus camaradas sofressem eternamente a fizera perder a razão. Inflamou as asas translúcidas, saltou, conjurou a lâmina da espada e mergulhou sobre a mulher demônio, os olhos rubros, os cabelos esvoaçantes. Contudo, por mais que tentasse, por mais que tivesse evoluído no manejo da arma, Kyra era uma Ishin, uma força da natureza, e nunca seria uma guerreira tão sagaz quanto Urakin, por exemplo, nem como Inanna, que confrontara seres antiquíssimos, inclusive um dos grandes antigos. Mais hábil, mais rápida e experiente, a cria de Lilith se desviou do pinote, acertando o busto de Kyra com a haste da lança, manobrando-a como se ela fosse um bastão. O peitoral escarlate a salvou, mas a centelha foi jogada para o fundo da igreja, parando em uma das naves secundárias, tonta, os seios doendo. Você acha que só porque fez frente a orcos pode me vencer, garotinha? Inanna trotou até ela. Diga-me o nome do seu alvo, quem ele é e por que o persegue. Preparou o arpão. Quem é o seu inimigo? Qual é a sua missão? Calada, Kyra ergueu-se, rodou a fagulha sobre a cabeça e golpeou em semicírculo, mas o ataque foi aparado pela lança da baronesa, produzindo um intenso clarão de fogo, e por alguns segundos as duas ficaram cara a cara, olho no olho, medindo forças, quando a filha das trevas esticou um dos braços, agarrou-lhe o punho direito e a puxou para si. Girou o quadril e a arremessou para trás contra uma das grandes pilastras. Kyra bateu com a testa na rocha, quase apagou, e no momento seguinte, Inanna estava sobre ela, o fio encostado em sua garganta. Esta é a sua última chance! Quem é o seu alvo? Diga! Mas a ruiva não disse.
Então, ela estendeu a arma para enfim perfurá-la. Se é assim que deseja, assim será, centelha divina. Sofra e morra. Metatron! O nome ecoou pela catedral, mas não fora a Caira que o pronunciara. É quem ela procura? Metatron, o anjo supremo. E Nana deteve o assalto. À sombra das colunatas, já entrando no grande salão, esgueirava-se um indivíduo magro, de túnica alva, os cabelos longos, dourados, presos em trança, os olhos de um azul muito profundo, o rosto juvenil, sorridente, a postura soberba e as asas de morcego repuxadas e escuras, iguais às da anfitriã demoníaca. Você! A cria de Lilith surpreendeu-se ante a visita. O quê? O que faz em meus domínios? Como entrou sem que Saudações, filha das trevas. O recém-chegado ignorou as perguntas. Perdoe-me pela intromissão. Certamente. Certamente o quê? Certamente. A baronesa afastou-se lentamente de Caira e se curvou, contrariada, porém submissa. Senhor. Assim está melhor. Eu quero lhe agradecer, Inanna, por capturar estes celestiais desgarrados, por mantê-los a salvo para mim. A entidade seguiu até o cruzeiro. Agora deixe-nos. Eu assumo a partir daqui. E esticou o olhar à centelha. Sinto muito por esta confusão. Às vezes tenho problemas para controlar os meus filhos. Estendeu-lhe a mão. Venha, levante-se. Talvez já tenha ouvido falar de mim. Sou Lúcifer, a estrela da manhã. Meu irmão me contou que viria. Lúcifer, a estrela da manhã. Claro que Caira já ouvira falar dele, até no tempo em que se considerava mortal. Não havia no céu, no inferno ou na Haled quem não o conhecesse, e até entre os humanos seu nome retumbava. Sua história era famosa e seus feitos absolutamente míticos. O arcanjo sombrio, como era também titulado, fora,
era ainda, e de certa forma sempre seria, um dos primogênitos, um dos 5 filhos de Yahvé, mas no passado se rebelara contra o arcanjo Miguel, que acusara de tirania. Diferentemente dos rebeldes que o precederam, de Metatron e dos renegados, Lúcifer não reunira apenas um círculo de conjurados. Ele arrastara nada menos que 1/3 das legiões ao seu partido, e ao ser derrotados, esses anjos, os anjos caídos, foram atirados ao Sheol, uma dimensão obscura, transformando-se no que hoje se convencionou chamar de demônios. Uma vez no inferno, a estrela da manhã dividiu a região em províncias, organizou os diabos em castas e estabeleceu um governo no exílio, em oposição aos arcanjos que ainda reinam no paraíso. O Sheol passou a ser, então, o destino das almas corrompidas, dos espíritos maléficos sem esperanças, e com essas forças, Lúcifer montou seu exército, suas hostes, com as quais pretende vencer os irmãos e conquistar a terra quando o tecido da realidade cair. Embora se tenha valido de intrigas, ardis, traições e assassinatos para chegar ao poder e para angariar mais seguidores, o arcanjo sombrio se dizia amante da liberdade e dos seres humanos, ao contrário de Miguel, que desde sempre os considerou uma mácula na criação. Os dois, arcanjo e diabo, eram e continuariam a ser, apesar de nunca mais terem se encontrado pessoalmente, adversários ferrenhos. Portanto, a ideia de Lúcifer estar aliado com qualquer um dos irmãos parecia a Caira um tanto duvidosa. Todavia, a aliança entre Gabriel e Miguel era também improvável, talvez até mais improvável, e acabara por ser confirmada. Então, em tese, tudo era possível. Qualquer esforço era válido para desbancar Metatron. Caira não aceitou a mão de Lúcifer e se ergueu sozinha do solo. Entretanto, desconjurou o gume da fagulha e a recolheu à bainha em atitude pacífica. Depois do que acontecera, e levando em conta que seus amigos estavam presos à mercê dos infernais, ela não tinha muita saída a não ser escutá-lo. Se existia mesmo uma tríplice aliança entre os irmãos, ou se tudo não passava de um engodo para convencê-la, era algo impossível de concluir àquela altura. Bem-vinda! Bem-vinda ao inferno, Rachel. Rachel? Desculpe. Agitou a mão na frente da cara, como quem espanta um inseto. Não estava falando com você. A expressão mudou e ele sorriu gentilmente. Caira, não é? Caira, centelha divina. É assim que a chamam. Acertei? Acertou. Fez boa viagem? Não sei. A ruiva não compreendia aonde ele estava querendo chegar. Suas palavras eram dúbias e sua aura indecifrável. Eu fiz? Lúcifer não replicou.
Em vez disso, andou até um dos vitrais e olhou através dele. Lá fora, demônios alados circulavam a catedral, como gárgulas de carne a proteger o seu templo. Mudou o rumo da conversa de repente. Diga-me, como está o meu irmão? Pensei que estivesse em contato com ele. Não, refiro-me ao outro, o bonzinho. Mas ao vê-la confusa, ele acrescentou. Deixe pra lá. Sim, fiquei sabendo da importância de sua tarefa e quero ajudar. Seu time veio desde o plano das sombras, buscando passagem pelo Styx até o Hades. Talvez. Não foi uma pergunta, ele disse com uma pitada de rigidez. Soube que Miguel e Gabriel se reuniram em segredo, que confabularam em segredo, que planejaram uma série de coisas em segredo e me senti ofendidíssimo. Com ciúme, confesso. Então, decidi entrar de corpo e alma nessa empreitada. Estou com vocês, sem dúvida. Certo. Ainda não tinha ficado muito claro para Caira se o suposto acordo entre Lúcifer e os irmãos era unilateral ou recíproco. E ela também não fez questão de insistir sobre isso, porque em qualquer um dos cenários nada mudaria naquelas circunstâncias. Se existe mesmo uma coalizão entre você, Miguel, e Gabriel, sou forçada, como arconte, a aceitar o auxílio. Mas algo me diz que um pacto com o diabo sempre traz consequências. O que quer em troca? Pacto com o diabo? Que coisa mais vulgar! Que conceito mais antigo! Lúcifer alternou o semblante, imitando uma criança chorona, algo teatral, meio trágico. Sabe, você me julga mal. Na realidade, é mais simples do que pensa. Deslizou ao transepto. Destrua Metatron e terá pagado a sua dívida. Só isso? Quer mais? Não, o que eu quero dizer é que essa já é a minha missão. Ela fez uma pausa e se deu conta de que estava conversando com um arcanjo, ou melhor, com um ex-arcanjo, não com o seu líder Gabriel, que só lhe despejava comandos. Aquela era uma entidade com a qual, por incrível que parecesse, podia dialogar abertamente. Então, aproveitou a oportunidade única para saciar sua curiosidade sobre temas que só eles, os primogênitos, saberiam esclarecer com precisão. Me diga, então, estrela da manhã, compreendo que Metatron escapou da guerrina, que ele é um rival dos gigantes e uma ameaça para o céu. Mas por que você, isolado no inferno,
anseia tanto por seu extermínio? Coisa de família. Não é assim também entre os seres humanos? Diga-me você, que já foi quase humana, que já viveu na Haled e provou na carne o amor de pai e de mãe. Irmãos discutem, brigam, chegam a se agredir fisicamente, mas quando um perigo externo se manifesta, eles se unem, se juntam e ficam mais fortes. Creio que o sentimento é esse, mais ou menos. Não me convenceu. Calma, já vou convencer. Existem outros fatores, lógico. Metatron jurou destruir todos nós. Ele quer o Éden para si, só para si, sem acordo, sem partilha. E isso, obviamente, afeta tanto o céu quanto o inferno. Agora faz mais sentido. E tem mais. Muito mais. O líder dos sentinelas está louco. Daí minha simpatia pelos arcanjos nesta querela específica. Antes, um tirano que um maníaco. Metatron recebeu sua tarefa de Deus, portanto, considera-se o escolhido. Acredita estar à frente de uma empreitada divina, empreitada essa que ele não vê, se corrompeu no instante em que pisou na terra. Só porque ele teve relações com mulheres humanas? Com uma mulher humana. Justiça seja feita. Ele era um homem fiel. Mas não. A estrela da manhã meneou o indicador na horizontal. Até aí, os Elohims se relacionam com os terrenos sistematicamente e eu... Riu-se e mirou os vitrais com a imagem de Nana. Bom, nesse particular, eu também não sou nenhum santo. Foda-se o politicamente correto a propósito. É uma praga dos tempos modernos. Continue. Perceba, o compromisso dos sentinelas era o de guiar a humanidade sem interferir em seu curso. Mas Metatron tornou-se tão obcecado em alcançar a perfeição que passou de instrutor a patriarca e, como um rígido pai de família, criou suas regras, as quais os homens, que ele tinha como filhos, deveriam obedecer sem questionar. Dessa forma, ele, apesar da boa intenção, acabou por contrariar a vontade de Yahvé, privando os terrenos daquilo que lhes era mais caro. O livre-arbítrio. Isso! Livre-arbítrio. Essa beleza. Sem
o livre-arbítrio, o inferno não existiria. Sem o livre-arbítrio, o mundo não existiria. É evidente que eu luto sob essa bandeira. Sempre lutei desde o começo, desde quando enviei o meu braço direito, Samael, disfarçado de serpente ao jardim do Éden, para esclarecer o primeiro casal. Orgulho-me em dizer que, além desses, libertei muitos outros do jugo ideológico dos sentinelas, mas a liberdade tem seus reveses. Os humanos passaram a guerrear, a se matar, e então, como você sabe, Miguel tentou dizimá-los com a Era do Gelo. Metatron e seus asseclas tomaram partido a favor dos mortais, salvaguardando-os durante os dias gelados, conduzindo-os às zonas quentes, preservando suas linhagens e assim nos desafiando explicitamente, o que nos obrigou a caçá-los. Quando o rei dos homens foi enfim capturado, não podíamos executá-lo sob o risco de transformá-lo em um mártir. Eu planejava matá-lo anos depois, mas aí veio a minha queda e Metatron foi esquecido no purgatório, de onde escapou faz alguns meses. Por que ele só escapou agora? Qual é seu objetivo? Seu objetivo é converter a Haled em um santuário privado, sendo ele o único Deus. Com o perdão da palavra, o que esse filho da puta almeja é pôr os arcanjos de escanteio, estabelecer uma era de paz e deter o apocalipse. Parece digno, não? Uma utopia? Um sonho? Sim, parece, mas não é. Para que isso aconteça, o preço a pagar será alto. Os homens serão regidos pelas normas dele. Perderão o direito de fazer suas escolhas, de decidir e pensar livremente. Por que eu deveria acreditar em você, Lúcifer, estrela da manhã? Muitos o acusam de demagogia, então me sinto instigada a perguntar: se defende tanto essa bandeira, por que ainda não o encarou? Por que não o perseguiu e o enfrentou você mesmo? Iaga deve ter lhe dito que, embora inferiores aos primogênitos, os sentinelas estão ligados ao planeta, portanto, são invencíveis no Hades, o coração pulsante do mundo. Não sei o que Metatron planeja, mas especulo que ele tenha encontrado um jeito de transferir, sei lá como, essa energia à superfície da Terra. Os obeliscos. A conclusão de Kyra foi imediata. Os obeliscos que encontramos em Ateia e Egnias são fontes, canais,
centrais de força telúrica. Precisamos derrubá-los todos eles, destruí-los, anulá-los. Lúcifer refletiu e ficou quieto por um minuto completo. Não, acho que não é o caso. Os obeliscos aos quais você se refere surgiram misteriosamente após a Era do Gelo. É bastante provável que os sentinelas os tenham construído com esse intento, mas destruí-los simplesmente não resolveria o problema. Pelo que sei, eles são marcos, estruturas que indicam uma... Ele imaginou uma analogia. Uma espécie de perfuração mística sobre os nódulos que compõem a trama energética da Terra. O buraco já foi feito, ou seja, com ou sem eles, a essência continuaria jorrando. Santa Helena! Kyra recordou-se das câmaras ocultas sob a universidade campestre, do poço de negritude infinita que eles encontraram ao explorá-las, do abismo que cheirava a água do mar, do salão repleto de relíquias antigas. É verdade? Mas como você sabe a respeito desses abismos? Como? Eu sou o diabo, cacete! Tudo bem. Ela tentou ficar séria, mas não conseguiu. Engoliu o riso e voltou ao assunto. Então, o único jeito seria... O único jeito é derrotar Metatron na Estígia e matá-lo antes que ele saia da toca. E o que ele está esperando? Por que ainda não saiu? Eis a grande pergunta. Não, a grande pergunta é: como superá-lo se você acabou de dizer que nem os arcanjos poderiam destroná-lo no Hades? Os arcanjos não, mas você pode. De novo essa loucura! Ela relembrou o discurso proferido por Yaga na lanchonete em Nova York. Por que eu? Gabriel não lhe contou? Posto que Kyra não respondeu, Lúcifer retomou a palavra. Bom, então não serei eu a contar. Direi apenas o que dizem os oráculos, que você está destinada. Mas não conte com isso. Não se considere invencível, nem se apoie em profecia alguma. Nenhum futuro é certo e nenhuma trajetória está determinada. No final, só você poderá encontrar o caminho, e se não encontrar, será derrotada e morta com os seus amigos, com todos eles. E quando o ex-arcanjo mencionou os amigos de Kyra, ela se lembrou da visão que tivera na Índia, em que Uraquim e Ismael apareciam mortos, estirados sobre os degraus de uma longa escadaria de pedra. Um dos meus servos sabe como entrar em contato com os barqueiros, as sinistras criaturas do Styx.
Eu lhes concederei passagem, mas seria inútil oferecer-lhes meus exércitos, assim como seria inútil os arcanjos deslocarem suas tropas. Em vez disso, enviarei minha filha. Inanna? Sim, Por quê? Inanna é a mais forte das minhas guerreiras, e assim como você, está destinada. Perseguir Metatron é o seu desígnio, o seu propósito, a sua demanda vital. Eu nunca esperaria nenhuma ajuda de você, estrela da manhã. Mas, para o bem dos meus amigos, vou aceitá-la. Pois é, eu costumo surpreender as pessoas. É o meu truque, o meu segredo. E não se esqueça, a qualquer hora que precisar, conte comigo. Páscoa, Natal, Corpus Christi, finados, eu nunca paro. Minhas portas estão sempre abertas. Sempre.